o tema agora, os servidores públicos diante do novo regime fiscal. Fausto Augusto, é com o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde. Cumprimentar a deputada, acabou de chegar. Bem, primeiro agradecer à frente pelo convite, pela possibilidade de estar conversando aqui com vocês e com muitos outros que estão assistindo pelo link. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui, né? E a gente se conhece, muitos aqui de muitos lugares, de muitas lutas, e aquele cartazinho talvez seja um dos motivos de muito orgulho para todos nós, né? Nós colocamos aí para o governo anterior uma das suas maiores derrotas, que foi ter barrado a PEC 32. Eu acho que a gente precisa relembrar isso, porque a todo momento a casa aqui, né, a mesa ameaça colocar a PEC 32 em votação de novo, e para nós é muito importante a gente relembrar, inclusive, o cartaz, que o que a PEC 32 significava, ou seja, o fim do serviço público no Brasil. Mas aí, a minha encomenda, né, o meu papel para estar aqui em nome do Diese, é conversar um pouquinho sobre as questões fiscais, em especial sobre o arcabouço, o novo arcabouço, a nova política fiscal que está sendo discutida, que já passou aqui na Câmara e que está em discussão no Senado, e seu impacto para os servidores públicos. Bem, eu não vou entrar nos meandros do arcabouço, porque essa não é a nossa intenção aqui. A nossa intenção é tentar entender o que é esse tal de arcabouço e tentar entender, afinal de contas, em que sentido está esse debate. Eu acho que para nós isso é muito importante, porque nós estamos, eu coloquei de propósito esse título, porque de fato nós estamos hoje numa disputa pelo modelo de Estado. E é muito importante que a gente tenha clareza disso, porque o debate sobre a disputa do Estado brasileiro que nós temos, ele não é um debate de hoje. O Vladimir, que está aqui há muito mais tempo, né, desde criancinha ele estava aqui na Constituição, lá na Constituinte, sabe, né, Vladimir, que a Constituição apresentou um grande acordo e um Estado para a sociedade brasileira. Esse é o Estado social-democrático, é o Estado do direito social, e está lá no nosso artigo 3º. Não tem Estado social sem um setor público relativamente amplo e atuante. Não existe Estado social, como foi falado aqui, sem médico, sem professor. Não existe Estado sem o policial, sem o fiscal. Agora, se a gente se lembrar, é verdade que a Constituição implementa um Estado democrático e social, mas é importante lembrar que a Constituição foi toda regulada a partir dos anos 90, a partir de uma visão neoliberal de redução do Estado. O debate que, de alguma forma, a gente está fazendo aqui, nós fizemos em 2003, 2004, 2005, que era, de novo, afinal de contas, que Estado a gente quer. E este embate que a gente faz desde lá viveu tensões muito grandes entre 2003 e 2016. E, além disso, a gente viu que pós o impeachment, em especial, não só, né, governo Temer e depois governo Bolsonaro, você não teve só uma discussão de um Estado neoliberal, você teve uma discussão de um Estado ultraliberal. E isso, inevitavelmente, tem a ver com mitos e verdades, que foi falado aqui na fala do Elivelton, que de alguma forma vai demonizando o Estado, que foi o que foi falado, de um lado, e de outro vai construindo um enorme terrorismo a partir de uma visão típica de mercado. Ou seja, o Brasil vai se transformar num país insolúvel, com uma dívida que vai extrapolar os limites do razoável, isso vai inviabilizar a nossa economia, isso vai gerar inflação, e isso vai levar a gente para os anos 80, lá para o ciclo hiperinflacionário. É isso que, de alguma forma, a gente discute desde 1994. Não é à toa que, a partir desta discussão, a gente tem, primeiro, a LRF,
A LRF talvez seja a grande discussão que foi feita nesse sentido da responsabilidade fiscal. Depois a gente tem as mudanças, inclusive, da visão de governo, lá no Fernando Henrique, principalmente a partir de 98. Vamos lembrar que, junto com a LRF, existiu o MARE, né? Famoso Ministério de Administração e Reforma de Estado, que era muito interessante, porque você estava montando o Estado do bem-estar social e já tinha um projeto de reconstrução do Estado. Bem, depois lá para 98, a gente vai mudar um pouco a visão do controle fiscal, e aí ele vai se estabelecer a partir da visão do superávit fiscal, que vai ser longo, e que vai perdurar até a PEC do teto, né? Até a emenda constitucional 95, que vai implementar o teto de gasto. Bem, o teto de gasto rompe com a visão fiscal que você tinha até então, de alguma forma, que era a lógica do superávit, e de alguma forma recoloca para nós um grande desafio, que é o que se coloca no lugar da tal do teto de gasto. Qual a diferença do teto de gasto para o superávit? O teto de gasto define quanto você pode aumentar de gasto em geral do Estado brasileiro, independente do que aconteça. E o teto de gasto definiu que é a referência de 2017, que pode ser aumentado tão somente pela inflação. Então, para nós, o teto de gasto é muito ruim. Qual que é o drama do debate do arcabouço? É que o arcabouço ele não retorna ao modelo do superávit e, ao mesmo tempo, flexibiliza o teto. Então, o arcabouço ele nem é o teto, mas ele nem é o modelo anterior de superávit. E o que era o diacho do superávit? Era você economizar nas despesas em relação às receitas primárias, tirando juros, para que você pudesse reduzir o tamanho da dívida pública. Na verdade, nem reduzir, né? O que a gente fazia era ter rolagem dessa dívida pública. É isso. O que muda com o teto de gasto não é mais isso. Você não busca um superávit. Você efetivamente controla gasto, independente do que acontece com a sua arrecadação. Tá bom. O que é o arcabouço? É o meio termo disso. Você tem um teto. Primeiro, a tua meta não é mais superávit. A tua meta também é superávit. Mas você reestabelece um teto e esse teto é flexível. Ele está vinculado à arrecadação e está vinculado a 70% da arrecadação, né, tendo ali os limites de 0,6 e 2,5 na busca do superávit. Em resumo, gente, é isso que foi aprovado. Agora, o que isso significa? Como isso vem diretamente para a vida da gente e é real, é necessário? Esse é o debate, não é outro debate. Qual o debate que nós precisamos começar a fazer no nosso país? Porque a gente está refém de uma visão fiscal que não consegue se desatrelar dela e, a partir disso, nós ficamos girando no entorno, de um lado do superávit, depois do teto e agora do chamado arcabouço. O que eu quero tentar mostrar para vocês é que a conversa é um pouquinho mais complicada. E a nossa disputa, quando a gente fala de disputa de Estado, não é o arcabouço somente. O arcabouço é um pedaço do nosso problema, né? O arcabouço é consequência de uma visão de desenvolvimento econômico e que, de alguma forma, está baseada nos grandes acordos que a sociedade brasileira fez, principalmente por dentro dessa casa. Deixa eu passar um pouquinho, eu sei que gráfico é meio complicado, né? Um monte de bolinha para cá, é aquele monte de curvinha para cá, parece eletrocardiograma, mas só para a gente ter uma ideia, e também muito mais orientado quem apresenta do que quem está assistindo. Mas vamos passar um pouquinho rapidinho para a gente entender um pouquinho alguns dilemas. Pode passar o próximo, por favor? Vamos lá, um dos grandes problemas que nós temos que ter clareza é que se nós estamos falando de mudar a visão de Estado, nós temos que entender, afinal de contas, o que nós buscamos com esse Estado. E isso para nós é fundamental, né? O que foi conversado um pouco com o Erivelton antes tem a ver com isso. Por que o Estado brasileiro cresce a partir da Constituição? Porque tu tem que garantir saúde, educação e assistência social para o conjunto da população. Os mais novos sequer lembram de um Brasil sem SUS, né? Mas nós precisamos lembrar disso. E não é à toa que o Estado brasileiro, sim, ele cresce, né? Agora, quais são os nossos dramas hoje? Que nós precisamos colocar, e sem Estado nós não vamos resolver isso. Alguns dramas. 33% de pessoas passam fome no Brasil.
25,7% das famílias do Norte e 21% das famílias do Nordeste. Não é o mercado que vai resolver isso. Não é o mercado que vai resolver isso. Nós precisamos ter clareza disso. Nós temos 58,7% da população brasileira, 125 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. No número, no Norte e no Nordeste chegam a mais de 70%. O que é insegurança alimentar? Você não tem certeza se tem a próxima refeição. 10 milhões de pessoas moram em áreas de risco. A gente viu agora, no começo do ano, lá em São Paulo, em São Sebastião, o que significa isso? Não foi a casa do rico que desabou do morro. Não é isso? Não é os grandes condomínios de São Sebastião que ficaram desalojados. 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto. 6 milhões de pessoas não têm moradia. 5 milhões de pessoas, 5 milhões é o número do déficit das vagas em creche. 1,2 milhões de crianças de 4 a 5 anos estão fora da escola, e agora aumentou, acabou de sair os dados essa semana sobre a PNAD Educação, que mostra o que significou a evasão a partir da Covid. 9 milhões, mais ou menos, de desempregados, 4 milhões de desalentados, 5 milhões de subocupados por insuficiência de hora, ou seja, trabalham e ganham menos do que precisam. 35 milhões de trabalhadores sem proteção social, ou seja, sem aposentadoria. A gente já está assistindo nas ruas do nosso país o idoso de rua. Aquele que pede a moeda no farol. Não é mais o menino de rua que pede a moeda no farol, esse também está lá. Mas agora nós já temos um idoso no farol. Isso tem a ver, e com a reforma de 2019 da Previdência, isso vai aumentar. E temos pelo menos um déficit aí, em geral, de algo em torno de 160 mil servidores. Vamos olhar só o que aconteceu, passo o próximo. Eu só vou pegar um dado só de servidor, porque vários dados já foram passados aqui, um dado só. Esse dado não é desconhecido, é o dado do painel estatístico do pessoal, do Ministério da Gestão e do Planejamento. Nós estamos falando aqui de servidores ativos, servidores do executivos e diretos. Nós, entre 2017, no teto de gasto, e 2023, nós temos hoje um déficit, ou seja, se reduziu o número de servidores federais em quase 80 mil servidores. Esse é o dado real. Eu não preciso falar de salário, porque vocês sabem muito melhor do que eu quantos anos os servidores ficaram sem reajuste de salário. Não posso falar de plano de carreira, quantos planos de carreira foram paralisados ou foram desmontados. O que a gente assistiu a partir do teto de gasto foi um processo efetivo de redução de despesa em cima do servidor público e em cima do conjunto de direitos sociais em geral. Não é à toa que a gente viu o que aconteceu na terra Yanomami. Aquilo não é à toa. Além do intencional, que aí nós podemos fazer uma longa discussão sobre isso, tem uma questão objetiva, falta gente. Falta fiscal, falta equipamento, falta tudo e um pouco mais. E a gente viu isso no IBAMA, na FUNAI, na FUNASA e assim sucessivamente. Bem, gente, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de número, dá a impressão que é número. Mas números são pessoas, são servidores e são cidadãos não atendidos pelo poder público. Ou seja, é parte da obrigação do Estado que não é efetivada por falta de recurso. Passa o próximo, porque a gente vai... Esse é o dado mais fácil para a gente olhar um pouquinho. Vamos tentar entender um pouquinho o que andou. Pode passar, por favor, a próxima? Bem, agora começa ali as linhas, né? O principal argumento para a gente ter uma âncora fiscal, é que nós precisamos controlar a nossa dívida. Ou seja, eu não posso gerar mais dívida, eu preciso garantir o serviço da dívida e eu preciso quitar parte da dívida. Esse é o argumento de qualquer âncora fiscal, de qualquer regime fiscal, desde a década de 90 aqui no Brasil. Qual que é o nosso dilema? O nosso dilema é que, em proporção do PIB,
Se a gente pegar a dívida líquida e a dívida bruta, por exemplo, aquele pico ali, ó, aqueles dois picos ali, vocês vão ver que eles acontecem apesar do teto. E mais, quase todo mundo aqui é concursado. Então, todo mundo que faz concurso, normalmente tem a provinha, ou a provona, de matemática, estatísticas e outras coisas. Não precisa ser nenhum econometrista para saber que quando você está trabalhando com uma proporção, o que tem mais impacto é o denominador. Não é isso? Ou seja, para fazer o efeito de uma mudança para baixo do denominador, eu preciso aumentar muito o nominador para dar o mesmo resultado. Não é isso? Não é isso, sei lá, se eu divido 100 por 10, se eu divido 100 por 20, não é isso? Ou seja, embaixo eu só dobrei, né? Eu tenho que sair de 100 para 200 para chegar no mesmo número. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda vez que a nossa economia para de crescer, a nossa relação de dívida pública cresce muito. O nosso maior problema do Brasil não é o gasto público. Nosso maior problema do Brasil é o baixo crescimento. Quando a gente tem crescimento econômico efetivamente sustentável e patamares acima dos 3%, a nossa dívida líquida e a nossa dívida bruta, ela normalmente cai. Quando não, sobe. Por que eu estou falando que isso é importante? Porque senão dá a impressão que todos os problemas estão na despesa, quando na verdade o nosso maior problema está na receita. E esse é o nosso maior desafio. E aí o grande debate de quase todos os economistas é, afinal de contas, como é que a gente cresce? E aí tem uma discussão, precisa fazer a reforma tributária para crescer, o Estado precisa investir para crescer, a iniciativa privada precisa investir para crescer, e um argumento importante é o Estado, que é muito comum, o Estado tem que ser menor e mais eficiente para a gente crescer. Gente, isso é cotidiano na nossa história nos últimos 30 anos. O problema do nosso, a fala é, o problema do nosso crescimento é que o Estado brasileiro é inchado. Desde o mar essa discussão está colocada. E, na verdade, o dilema do crescimento brasileiro ele é muito mais complexo. Inclusive, ele passa por serviço público. Um trabalho antigo, da década de 90, se não me engano, de 98, o Vladimir vai lembrar, talvez melhor do que eu, do Banco Mundial, fez a seguinte afirmação: em países de baixo PIB, né, o terço menor das economias, o que mais puxa a produtividade e o crescimento é assistência e saúde. Não foi eu que estou falando, foi o Banco Mundial no meio da discussão do neoliberalismo. Nos países de PIB médio, que é o caso do Brasil, o que mais puxa a produtividade, é a educação. O Brasil é um país que, nos seus rincões, é um país típico de pobre, de crescimento baixo, de PIB baixo, em que o Bolsa Família e a saúde pública altera a produtividade daquela região, e nas regiões centrais, ou nas capitais, nas regiões de mais dinamismo econômico, a educação é fundamental. Não existe educação e não existe saúde sem servidor público, sem recurso do orçamento. Então, este debate do crescimento econômico, nós precisamos nos apropriar para fazer o debate efetivo sobre qualquer discussão de âncora ou de regime fiscal no Brasil. Passa rapidinho, por favor. Próximo. Bem, aqui receita líquida versus receita líquida, despesa total e resultado primário. Vocês vão ver que o primário do Brasil, ele sempre foi positivo em todos os períodos que a gente teve algum grau de crescimento. Quando o crescimento econômico cai, gera déficit. A gente não só não faz primário, como a gente tem déficit primário. O que é o primário, gente? O primário é o seguinte, é a conta sem os juros.
sem o serviço da dívida. Efetivamente, quanto o Estado gasta. Isso aqui é para mostrar um pouco que o nosso resultado primário está muito mais vinculado ao nosso crescimento econômico do que às nossas despesas, como o Erivelton falou para a gente. Passa a próxima, por favor. Bem, aqui é mais complicado ainda, né? Tem muita coisa aqui. Bem, despesas com pessoal em cargo. É esse cinzazinho aqui, ó. Desde 97 até 2022 no governo federal. A gente tem redução de despesa de pessoal em cargo. Pô, mas se eu estou gerando déficit, aonde vem o déficit? Porque se a gente também não olhar para onde vem o déficit, dá a impressão que a culpa é sempre do servidor. Não é isso? Bem, mas eu estou dizendo que pegamos de 97 para cá, gente. Nós estamos falando aí de 25 anos. Em 25 anos, o gasto médio com o pessoal em cargos cai. A gente tem um aumento de benefícios previdenciários, mas se vocês olharem a curva, está longe de ser a curva que mais cresce, ela é a que mais importante. Aí a gente tem essas despesas aqui, despesas do Poder Executivo sujeitos a programas financeiros, que é a linha azul. O que é isso? Isso normalmente, por exemplo, Bolsa Família está aí dentro. É importante. Agora, olha o que mais cresce. É a tal das outras despesas obrigatórias. Aí, quando você vai abrir outras despesas obrigatórias, uma coisa que está lá e que é muito discutido nessa casa são os diversos custos tributários, isenções fiscais, regimes especiais e etc, etc, etc. E aí a gente vai começando a olhar que, na verdade, a disputa pela redução de gasto público não tem a ver com o crescimento, tem a ver com quem fica com a maior parte do fundo público. Porque se você vai equilibrando os outros gastos, o que você aumenta são os gastos de isenções e diversos. Eu vou mostrar o dado do que significa só isenções, regimes especiais e etc. Ou seja, o que o Estado abre mão de receber. Passa, por favor. Bem, aqui a gente vê o primeiro problema que todo mundo fala, e eu gosto sempre de lembrar. Isso aqui é o orçamento fiscal de 2023, sobre um recorte um pouquinho diferente, né? Porque normalmente se tira esse pedaço aqui, ó, do nosso orçamento, quando a gente faz essa discussão. Parece só o resto. A gente colocou ali o serviço da dívida. Significa 17% do gasto no Brasil, do serviço. Aqui não é rolagem, tá? Nosso orçamento é 5 trilhões e alguma coisa, nós temos 2 trilhões de rolagem, 500 bilhões a gente paga de juros, a gente tem um orçamento de 400 e poucos bilhões de transferência, a gente tem um orçamento federal aí de 1,9 trilhão. Tá? Como é que a gente gasta? Prestem atenção nisso. Saúde 5,3, educação 4,4. Bem, assistência social 8. Se eu somar assistência social, saúde e educação, é menos do que o serviço da dívida. Ou seja, uma parte, ou boa parte, de toda a economia que o Estado faz, ela é consumido com o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? É os 13,75 do prédio ao lado, ali, né, do outro lado, do Banco Central. E aí, não tem jeito. Quanto mais a taxa de juros cresce, mais o gasto com o serviço da dívida, mais a necessidade de primário, mais contingenciamento, mais trava fiscal você vai ter. E aí a gente cai num problema grave aí da discussão, porque a discussão é sempre essa. Não, mas eu preciso enxugar o Estado para baixar os juros. Aí eu enxugo o Estado, o juro continua alto e o gasto continua sendo transferido. E toda vez que o Estado tenta mexer com os juros de maneira mais impositiva, dá crise. A gente viu agora com o consignado no Ministério da Previdência. Então, gente, nós temos um desafio muito grande e uma disputa não pequena com o mercado financeiro desse lado do balcão. Então, falar de arcabouço fiscal, eu posso chegar aqui, gente, fazer uma longa fala para vocês que
Com o arcabouço vai ser difícil ter reajuste. Com o arcabouço, nós vamos ter uma dificuldade danada para repor os 80 mil servidores que faltam no governo federal. O problema é que, para eu poder fazer um enfrentamento sério do arcabouço, eu preciso fazer um enfrentamento dos juros, enfrentamento com o sistema financeiro. Porque senão dá a impressão que a briga é a briga aqui no Executivo, e a briga não é no Executivo, é uma briga na sociedade. Passa a próxima, por favor. Aí, só que não é só uma briga com o sistema financeiro. Esse dado aqui é da Unafisco, né? Dado de vocês. Em renúncias fiscais e isenções, nós temos alguma coisa perto de 525 bilhões de reais anuais. Tem várias formas de fazer essa conta, todas elas chegam perto do meio trilhão. Bem, aí, gente, essa disputa não é só com o setor financeiro. Bancada ruralista é bastante significativa. Gente, o agronegócio não paga quase imposto algum, para não falar de outros setores. Né? Quando a gente vai olhar para os regimes especiais aqui dentro, e aí regimes especiais não dá para tirar ninguém, porque tem químico, tem automotivo, tem borracha, tem pneu, tem Zona Franca de Manaus, eletroeletrônico, PADs, etc. Regime especial, nós temos uma variedade gigantesca. E faz parte de boa parte dos lobbies que rolam aqui na casa. Exemplo, nós estamos no meio de um debate difícil de desoneração da folha de 17 setores. A desoneração da folha de 17 setores, que começou lá na base de antes do impeachment da Dilma, e uma das causas do impeachment da Dilma, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu estava na mesa de negociação, na época com o Márcio Holland, em que a gente propôs uma substituição tributária, que era substituir o imposto sobre folha e passar sobre o imposto de faturamento, e fazer isso em 8 setores, para testar a eficiência tributária, e virou 58, que depois foi reduzido e está em 17, e muito provavelmente esses 17 vão ficar até 2027, e provavelmente vai ser renovado muitas e muitas vezes, mostra o impacto que a gente tem quando a gente faz a discussão e com que lobbies nós estamos debatendo. Primeiro, que não são lobbies simples, são poderosos. Segundo, que são organizados. Terceiro, que são muitos. O Senado aprovou a renovação hoje de manhã. Aprovou hoje de manhã. Então, quando a gente está falando do arcabouço fiscal, não estou falando disso, gente. Não tem como falar de uma coisa sem falar sobre as outras. Quando o ministro Haddad fala dos jabutis, é bastante importante, porque pela primeira vez eu ouvi um ministro da Fazenda colocar um dos problemas nesse monte de isenção fiscal, regime especial e etc., que não paga imposto. Mas o nosso maior problema é que nós não temos jabuti, nós temos elefante em árvore. Então, se nós queremos fazer uma discussão séria, nós precisamos fazer esse debate. Nós estamos no meio da discussão da reforma tributária. A reforma tributária, essa primeira fase, apareceu como um imposto. Não é isso? O IBS. Era um imposto. Já virou bifásico, já virou 2. Dentro do imposto federal, já tem uma discussão de ter pelo menos 3 alíquotas diferentes. E tem uma discussão que pode chegar a 5. Bem, gente, aí, quem já me viu falando no Conselho Nacional de Saúde, falei recentemente, todo mundo diz que o nosso sistema tributário é complexo. Eu não acho. Eu acho ele bastante eficiente. Inclusive porque ele trabalha um sistema de multiplicidade de fonte, que é importante numa economia que é assim como a economia brasileira. O problema não é a quantidade de impostos que nós temos. O problema é a quantidade de exceções que nós criamos para cada imposto. Pega o IOB, né? O IOB tributário, todo dia chega alguma coisa nova para a gente. Quem trabalha com tributação sabe o que eu estou dizendo. A quantidade de exceções e regimes especiais e formas diferentes de fazer a mesma conta é assustador. Então, se a gente fizer a reforma tributária, mas, ao mesmo tempo, a gente começar a abrir regimes, daqui 30 anos, 20 anos, nós não vamos sair do mesmo lugar. De uma outra forma, talvez seja mais bonitinho, mas a complexidade vai criar
Porque nós temos problemas de empresas que se cadastram em quinais diferentes para pagar menos imposto. Nós temos empresas que se racham em 3 empresas para aproveitar o Simples. Só para falar de algumas coisas. Então, isso para nós é muito importante. Passa a próxima, por favor. Muito bem. Aí vamos olhar para o que interessa. Variação da arrecadação do governo federal em relação ao PIB. Se vocês olharem aqui, a arrecadação, ela normalmente, nos períodos de crescimento forte, a arrecadação está bem à frente do crescimento do PIB. Isso é importante para falar de arcabouço fiscal. Em momentos de crise econômica, a gente assiste quase um colamento das curvas, e às vezes um pouco abaixo. Qual que é o nosso drama para o debate do arcabouço fiscal? 70% do aumento da arrecadação pode se transformar em aumento de despesa. Essencialmente, gente, é disso que nós estamos falando. Nós hoje temos um limite fiscal, que ele é variável, e ele se referencia no aumento da receita. Se a gente entender isso, já ajuda a entender bastante. Ou seja, eu gasto 100, arrecado 110, aí a minha arrecadação vai subir para 120 e o meu gasto vai poder subir para 107. É isso que é, em grande medida, a discussão do arcabouço. Ou seja, o gasto só pode crescer 70% do aumento da arrecadação. Isso é ou não é um problema para reajuste de servidor? Isso é ou não é um problema para contratação? Isso é ou não é um problema para reestruturação de cargos? E aí, Fausto, já fez todas as contas para trás? Então, eu vou falar para vocês assim, depende. Que resposta mais sem vergonha, né? Vocês me perguntam diretamente, se o arcabouço vai impedir o meu reajuste, eu falo, depende. Por quê? Porque depende do nosso crescimento econômico. Essa é a chave da discussão do arcabouço. O Brasil, entre 2004 e 2013, teve um crescimento médio em torno dos 4%. Se o PIB cresceu 4%, a nossa arrecadação cresceu 7%. Se a nossa arrecadação cresceu 7%, 70% disso, eu posso, neste período para trás, mais ou menos imaginar que as nossas despesas possam crescer em média 5%. 5 não é pouco. 5 dá para fazer muita coisa. Dá para contratar, dá para aumentar salário, dá para fazer dá para fazer reestruturação de carreira. Agora, entre 2014 e 2022, nosso crescimento foi de 0,2, em média. O crescimento médio da arrecadação não chegou a 1,5. Bem, 70% disso não chega a 1. Aí não tem aumento de salário, não tem concurso, não tem... É disso que nós estamos falando quando a gente fala do arcabouço. Eu não vou entrar nos meandros, mas, em resumo, é disso que nós estamos falando. Se o Brasil crescer, nós temos espaço para muita coisa. Se o Brasil não crescer, nós vamos congelar tudo. Porque o espaço que se fala, ele é muito limitado, e o Congresso limitou mais ainda. Uma das coisas que o Congresso fez, primeiro, foi transformar esse 70 e o 2,5 e o 0,6 em fixo, que é um problema. A ideia era que era feita a cada ciclo de 4 anos, aí fica fixo. Bem, fixo, gente, cada ciclo econômico é um ciclo econômico, tem que refazer as contas. Primeiro problema. Segundo problema é que o espaço que a gente tinha, que era aumentar o investimento, o Congresso foi lá e, cortou de 100 para 70 também, o gasto com investimento. O que é o gasto com investimento? O que diz o arcabouço? Diz que se a gente tiver mais do que a meta, ou seja, mais do que o superávit pensado, dentro da lógica dos 70, mas eu gerei superávit, mais do que os 2,5, que é a banda larga do superávit, o que for acima disso, eu posso gastar em investimento. Importante, porque se eu gasto em investimento, eu puxo a economia cresce, arrecada mais, dá para melhorar o fiscal. O Congresso foi lá e disse que não é 100, é 70. O Congresso não, a Câmara, né, está lá no Senado agora. Então, esse é um problema.
Segundo problema, ele diz que quando a gente não atinge as metas previstas, eu posso pagar um pedágio que não vai ser mais 70%, vai ser 50% do gasto, do aumento para os anos seguintes. Tá bom. Só que, além disso, foi colocado aqui na Câmara que não pode ter aumento de servidor, nem concurso, etc., etc., não é isso? A minha pergunta, e eu acho que, bem, o relator, o Cajado, o deputado, queria colocar, de alguma forma, alguma trava para o governo não aumentar gasto. É justo? Faz sentido? Tá, até faz. A minha pergunta é por que nas travas, já que era para botar trava, nós não colocamos trava de renúncia fiscal. Tá bom, tá lá na NRF já. Mas a gente sabe o que significa renúncia fiscal no Brasil. Você mostra a fonte no primeiro ano do exercício, depois a fonte meio que desaparece, né? Bem, essa é uma discussão que eu acho que vale a pena. A última lâmina, por favor. Pode passar, por favor, a próxima. A última, aí. Muito bem. De alguma forma, eu quero trazer um último debate com vocês, que para nós, para esse debate, é fundamental. Nós precisamos fazer no Brasil uma enorme discussão do que eu entendo como investimento. Porque todo o arcabouço fiscal está construído a partir de uma ideia, que é, primeiro, sobra-se recurso, para quê? Sobra-se recurso para, de alguma forma, a gente melhorar o serviço da dívida e aumentar o investimento. Por isso que fala claramente no arcabouço fiscal e coloca, inclusive, os espaços de investimento. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que o conceito de investimento da 4.320, que é uma lei de 64, ele é muito diferente do que a gente discute na economia em geral e muito mais, por exemplo, o que a OCDE está discutindo hoje. Quando a gente faz o debate na economia, o que é investimento? Investimento é um gasto em bens e serviços que aumenta a minha geração de riqueza, aumenta a minha capacidade de aumentar a riqueza do país. Isso é investimento. Em economia é isto. Uma empresa tinha uma máquina, compra uma segunda máquina e dobra a produção. Logo, ela ganha mais, aumenta a produtividade, ela mais do que dobra, muitas vezes, o retorno dela. E isso é investimento. O nosso problema no Brasil é que comprar tanque de guerra é investimento. Comprar navio de guerra é investimento. E usado ainda. Não, mas deixa eu ter que chutar. A GND4 eu preciso olhar com mais cuidado. Deixa eu não vou também ser leviano. Quando você vai lá na GND4 e vai olhar o que é investimento, aí vocês vão ver mais ou menos o nosso drama quando a gente fala de investimento. Vou dar um exemplo para vocês. Fiocruz. Alguém tem dúvida que a Fiocruz é pesquisa e desenvolvimento? Eu não vou nem falar dos outros. Vou falar da Fiocruz, que foi fundamental para a gente ter a nossa vacina, certo? Tem coisa mais importante do que, entre os muitos desenvolvimentos de P&D que nós temos, do que a Fiocruz faz? Então, do orçamento da Fiocruz de 7,7 bilhões, só 922 é considerado investimento. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando a gente faz o debate aqui no setor público, e aí tem a ver com a discussão das exceções, que está lá no arcabouço fiscal, nós precisamos fazer algumas discussões que são muito sérias nesse país para voltar ao debate de crescimento. Para o Brasil crescer, para eu arrecadar mais, poder melhorar a vida do povo e dos servidores, eu preciso de investimento, público e privado. O problema é que a gente tem de investimento uma coisa um pouco muito complicada, né? E eu estou insistindo para falar de vocês porque, eu insisto, isso não sou eu que falou, foi o Banco Mundial que falou. Para uma parte do Brasil, o melhor investimento que ele faz é em saúde e assistência, vai aumentar a produtividade. Para uma outra parte do Brasil, que vai melhorar a nossa produtividade, é a educação. E a gente entende saúde, assistência e educação como gasto. É a fala do presidente Lula, não é isso? Está falando o tempo todo. Tudo é investimento, tudo é educação, o que é gasto, o que é investimento. Nós precisamos fazer esse debate no nosso país.
Porque, como foi lembrado, nós gastamos muito dinheiro com o serviço da dívida, nós gastamos muito dinheiro com um monte de desonerações, um monte de recursos para o setor privado, dos diversos setores. E quando a gente vai falar que o Fundeb tem que estar fora do arcabouço fiscal, dizem que a gente quer gastar mais. Quando a gente quer colocar fora da conta do arcabouço fiscal o piso da enfermagem, é porque a gente é leniente com o gasto público. Eu estou insistindo e termino a minha fala dizendo o nosso problema, claro, no nosso país, é que nós precisamos mudar o nosso padrão de crescimento econômico e social. Para a gente mudar o nosso padrão econômico e social de crescimento, nós precisamos fazer um debate sério no país do que é gasto e do que é investimento. Para quê? Para a gente compreender, de fato, onde uma parte grande do fundo público que está em disputa está sendo gasto. E nós não teremos condições de fazer esse debate se a gente não enfrentar os grandes capitais. De um lado, o setor financeiro, de outro lado, os diversos grupos que, nesta casa, buscam diferentes formas de não pagar imposto. Então, eu sei que talvez muitos esperavam que eu ficasse explicando aqui o que é o arcabouço fiscal, mas isso, gente, tem live, tem vídeo, tem cartilha, nós estamos soltando uma nota técnica no dia dos próximos dias, tem muito texto para falar sobre os detalhes do arcabouço. Simplificando, vai poder gastar 70% de quanto aumentar a arrecadação. É isso. A pergunta nossa, para mim, não é essa. A pergunta é como nós vamos fazer para aumentar a arrecadação. Para fazer isso, nós precisamos aumentar o crescimento econômico e nós precisamos enfrentar quem, de alguma forma, não paga imposto nesse país. Não sei se era isso que vocês esperavam, mas eu agradeço muito a possibilidade de falar com vocês. Obrigado, gente.